O melhor equipamento fotográfico que a gente pode ter não é uma câmera, tá? É o nosso olho alinhado com o nosso coração. Porque a gente faz imagens a partir do que a gente vê literalmente. Então, o que eu vejo está alinhado com quem eu sou. Então, nós criamos nossas imagens com tudo que nós somos. Então, quanto mais vocês tiverem repertório de vida mesmo, sabe? De coisas, de viver coisas boas, de ver bons filmes, de ver novas paisagens, vocês vão conseguir ser pessoas melhores e fazer fotografias melhores. E isso é muito verdade, que quando eu fotografava e às vezes eu estava um pouco triste, parece que as minhas fotografias não ficavam boas. Ou então, quando eu fotografava alguém que eu não tinha dado certo, sabe quando você não gosta muito da pessoa? E daí eu ia fazer o ensaio dela, nunca dava certo, era incrível, a energia não batia. Então, essa é a primeira premissa. Quando vocês forem fotografar o cliente de vocês, né, quando voltarem as coisas, elas vão voltar, e vocês forem no evento, forem fazer fotos de uma loja, de fotos institucionais, vocês têm que acreditar naquilo que vocês estão fotografando e ver aquilo literalmente com bons olhos, que é o olho é o que vai fazer uma boa foto, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês estão comentando. Portugal aqui, legal. Mas antes, né, eu tenho um problema, que eu não consigo ser uma pessoa superficial, sabe? Eu preciso entender as coisas mais profundamente. Eu queria que vocês também entendessem e perdessem um pouco da ingenuidade sobre as imagens. Então, antes de entender como fazer, o que são imagens, né? E primeiro, a primeira premissa, nós somos feitos de imagem, porque a gente pensa com imagem. Ninguém pensa com uma letra, um número, a gente pensa por imagens. A nossa memória é imagens, nossos sonhos são imagens, então elas estão muito dentro da gente mesmo. Mas além disso, o que elas são, né? Qual que é o papel delas no mundo? Elas são documentos das coisas, elas são o suporte da memória, são diversão, são cenas, são miniaturas do mundo, elas são sobreviventes, isso é muito bonito, porque elas guardam ali as coisas que não existem mais. Imagina um mundo sem fotografias, como ele seria chato. A nossa memória ela não é suficiente para lembrar de tudo, então por isso fotografem mais, fotografem a vida de vocês, contem essas histórias por imagens, né? Que essa é a missão da fotografia, ela tem a missão de ser um suporte da nossa vida. Ela é um suporte de tudo que não existe mais. De certa forma, ela carrega ali dentro dela uma morte, né? Profundo isso. Então, quando nós fotografamos, o que nós estamos criando? A gente está criando o nosso passado. Então, a gente está contando a nossa história para a gente mesmo. Mas tá, agora eu vou contar para vocês qual que é a história das imagens, então. Para vocês entenderem o lugar que a gente está agora na nossa sociedade, tá? A fotografia foi descoberta ao mesmo tempo na Europa e no Brasil, em Campinas. Na Europa agora esqueci o nome dele, por Daguerre, e em Campinas por Hércules Florencio, ao mesmo tempo, só que a invenção homologada é do europeu, é claro, né? Isso em 1833. Em 1888, nasceu a Kodak, que foi uma empresa que revolucionou a fotografia e trouxe ela para a gente, né, para o mundo. Ela democratizou. Em 1912 surgiu o filme de 35mm, em 42 a fotografia ganhou cor, em 47 veio aquela máquina Polaroid que imprimia as fotos instantaneamente, mas lá, só em 1963, surgiu uma câmera que, olha o nome dela, Instamatic, que ela foi a primeira câmera que, assim, foi mesmo para a população e deu acesso a todo mundo à fotografia, e foi quando a fotografia entrou no nosso cotidiano, virou mesmo um suporte de memória. Só em 1990, surgiu a fotografia digital, mas ela ainda era muito ruim, muito cara, não é? Os arquivos eram ruins, até mesmo as fotos dos primeiros celulares eram muito ruins. Em 2011 surge o Instagram, que juntando o celular com o Instagram, ele coloca definitivamente a fotografia no nosso cotidiano. Né? E o que acontece com ela daí, né? A missão das imagens. Antes, quando ela nasceu, lá em 1988, essa é uma das primeiras fotografias. Ela tinha uma função de ser documento, de provar as coisas. Não tinha muita manipulação da imagem. Então, se algo foi fotografado, ele era real.
E depois, conforme foi passando e vieram os filmes e as câmeras, a fotografia veio para a família com uma função de memória, de guardar ali os momentos especiais, os aniversários, os casamentos, não é? Que você tinha que escolher lá as fotos no seu filme de 12 poses, e é isso. Mas hoje em dia, com a banalização da imagem, né, a gente tem milhares e milhões de imagens feitas por dia, ela virou algo de só de comunicação, essa é a função dela. Né? E de principalmente hoje em dia de diversão. A gente tira foto para se divertir, para se comunicar nos nossos stories, a gente faz as dancinhas pro TikTok, tudo para se divertir, né? É para isso que a gente usa a imagem. A gente não usa mais ela como prova, porque ela não tem mais esse valor por causa da manipulação da imagem digital. Né? Olhem só para os filtros do Instagram, como eles mentem, né? E também ela não, infelizmente, as pessoas não usam mais ela como memória. Parece que é bem banal mesmo. Então, infelizmente, essa é a função e a missão da fotografia hoje, ser um suporte de comunicação. Tá? E tem uma frase que eu gosto muito do Baudrillard: a fotografia é o nosso exorcismo. A sociedade primitiva tinha suas máscaras, a sociedade burguesa seus espelhos, e nós temos nossas imagens. Por que eu trago essa frase com essa reflexão? Porque se você quer entender a nossa sociedade e o que vai fazer sentido para ela, principalmente na comunicação, o que vai converter nos meus anúncios, eu tenho que olhar para quais são as nossas imagens agora. O que as pessoas comuns estão produzindo dá um indício para a gente do que elas vão aceitar. Então, agora acho que a comunicação está bem divertida, não é? Com o TikTok cada vez mais em ascendência e esse estilo de comunicação. Então, é o que as pessoas estão gostando e fazendo. Então, não tentem ir contra a maré, vão a favor dela, que gera uma identificação com a sociedade. Mas por isso é muito importante olhar, tá?